la gente que está en Europa, en España, la realidad de lo que está pasando hoy con el gobierno actual de Brasil, con el tema de los indígenas. O presidente Bolsonaro sempre questionou, enquanto parlamentar, enquanto deputado, a política indígena no Brasil do total isolamento do povo. Então, quando ele assumiu como presidente, ele queria rever as políticas e fazer uma maior integração de alguns povos com a sociedade. Um desses povos é o povo Yanomami. Por que não dar oportunidades a este povo? Por que este povo tem que ser condenado ao isolamento no meio do mato, ainda sem acesso a políticas públicas? Então o presidente Bolsonaro falava muito do Yanomami, cuidando deles enquanto ser humano, e não como um indígena lendário para todo mundo ficar olhando. Mas cada indígena é um ser humano com direitos que precisam ser respeitados. Cada um deles tem um nome e uma identidade. O governo Bolsonaro vê o indígena Yanomami como um ser humano com identidade e detentor de direitos. O atual governo vê o coletivo, povo Yanomami, território Yanomami, não individualiza, não traz para o cuidado da pessoa humana. E aí, o que a gente viu? Pensa-se em território e não se cuida do homem. E agora a gente está vendo que está morrendo muitos Yanomamis, muito mais que no governo Bolsonaro. Lembrando que o governo Bolsonaro foram 2 anos de pandemia. Mesmo enfrentando a pandemia, este atual governo está com mais morte de crianças Yanomami e adultos Yanomami que o governo anterior, porque eles não cuidam do ser humano, eles pensam em território e não no ser humano. ¿Tú crees que los medios internacionales, la ONU y todos los medios pueden hacer algo en cuestión para denunciar en Europa, en Estados Unidos? E os organismos internacionais têm que cobrar do atual governo que eles anunciaram que iriam fazer. Eles usaram imagens em janeiro de 2023. Eles usaram o caos. Eles quiseram chocar o mundo para atrair investimento internacional para a política indígena. Esse era o objetivo. Eles também usaram as imagens dos Yanomami para decidir no Brasil uma questão que estava na justiça, que é o marco temporal. Há uma discussão sobre terras indígenas no Brasil, uma discussão que vem desde 1988. Então eles usaram a imagem dos Yanomami para discutir um tema diferente, que era marco temporal. Então os organismos internacionais precisam cobrar o que vocês anunciaram que iam fazer, estão fazendo? Como estão os Yanomamis? Os organismos internacionais têm que vir para ir lá na área ver o que está acontecendo com os Yanomamis. Para terminar, ¿te gustaría dejar un mensaje a Europa, a los brasileños también que están fuera, que están siguiendo desde fuera todo lo que está pasando? ¿Te gustaría dejar un mensaje a ellos? Olha, não só com relação aos povos Yanomamis. O Brasil tem 305 povos indígenas diferentes. Eles falam 274 línguas. Nós temos quase 2 milhões de indígenas no Brasil. Nós precisamos cuidá-los e lembrar que são seres humanos, detentores de direitos. Então que o mundo, quando olhar para cá, não veja o índio, mas veja o ser humano que nasceu na floresta, mas que tem direitos. Direito à liberdade de expressão, à moradia, a saneamento básico, à segurança alimentar e à segurança, a ter a sua integridade física, emocional e psicológica protegida. Nós precisamos, no Brasil, rever a forma como este governo tem cuidado dos povos indígenas, que não é só Yanomami, estão batendo recordes de morte em outras áreas e conflitos em outras áreas também. Muchísimas gracias por la entrevista, senadora. Obrigada.